Muito bom dia a todos. Solicito que os senhores vereadores, os que ainda não registraram, que registrem a presença para início desta sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária e a convocação e a matéria é a seguinte: 35ª sessão extraordinária da 13ª legislatura, em 14 de junho de 2004. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, inciso 1º, e do Regimento Interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se em 14 de junho de 2004, com início às 9 horas, para apreciação da seguinte matéria: segundo turno de proposta emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 78 da mesa, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para adequá-la à resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que fixa o número de vereadores. A presidência alerta que o quórum é de 2/3 e que já conta com parecer da consultoria jurídica, bem como parecer da Comissão de Justiça e Redação, que foi exarado quando do primeiro turno. O projeto, então, está apto, está em discussão. Com a palavra, então, o vereador Antônio Galdino para falar sobre o projeto. Senhor presidente, senhor e senhoras vereadores, a votação hoje em segundo turno desta emenda à Lei Orgânica do município causou, ao longo da semana, algumas preocupações em decorrência da decisão do Senado que, na prática, votou em primeira discussão e não em segunda. E, portanto, o prazo se esgotava. Essa preocupação eu tinha manifestado ao presidente da Casa, Felisberto Negri, liguei para ele, conversei, peguei a Lei Orgânica dos Municípios, peguei a redação e, finalmente, fui verificar que não há razão nenhuma, nada que leve a preocupação maior com relação à votação em segundo turno. Podemos votar tranquilamente, vez que nós temos aqui a resolução do Senado, que diz o seguinte, quer dizer, a resolução do Senado, perdão, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, a resolução 21.702, baseada na petição número 1442, classe 18, Distrito Federal, Brasília. Aí vem todo o relatório, e eu não vou falar mais, só ler o artigo 3º, que encerra toda a preocupação que pudéssemos ter. Artigo 3º diz o seguinte: sobrevindo emenda constitucional que altere o artigo 29, inciso 4º da Constituição, de modo a modificar os critérios referidos no artigo 1º, o Tribunal Superior Eleitoral proverá a observância das novas regras. Portanto, é um assunto liquidado. Vota-se tranquilamente. Se o Senado decidir amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui 15 dias, ou daqui 20 dias, o próprio Tribunal Superior Eleitoral vai prover às câmaras municipais, baseado, é claro, no que está na emenda constitucional, quais são os números de vereadores. Então, a resolução que nós teríamos que tomar posteriormente também se escudará numa decisão do tribunal que mandará. Então, não há nenhum óbice, nenhuma preocupação. Fico tranquilo, não sou candidato, mas eu sei como isso está tumultuando a vida dos partidos aí, que estão com pré-convenção marcada, com convenção marcada, assim por diante. Senhoras e senhores, era só
e, portanto, votarei favorável em segunda discussão o presente projeto. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Aparecido Marcucci. Gostaria de registrar, senhor presidente, a presença na casa dos presidentes dos partidos do PV, senhor Ricardo Galo de Toledo, do PRTB, senhor Roberto Carlos Reigado, e do PCdoB, doutor Aurélio Santucci. Gostaria de cumprimentá-los e agradecê-los aqui pela presença. Com certeza, nós faremos consignar a presença dessas ilustres cidadãos jundiaenses que muito nos honram nessa manhã de segunda-feira. Apenas para complementar aquilo que disse o vereador Antônio Galdino, na verdade, a preocupação desta casa é trabalhar sempre de acordo com a lei. Lógico que nós temos dito que a nossa lei orgânica, ela diz em seu artigo 10, exatamente que o número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal por decreto legislativo até o final da sessão legislativa do ano em que anteceder as eleições, observadas as normas estabelecidas na Constituição Federal e os seguintes limites. E aí vai, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, né? Então, quando nós estamos adaptando a nossa lei orgânica, nós estamos dizendo exatamente o seguinte: damos nova redação ao artigo 10, ou seja, o número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal por decreto legislativo até o final da sessão legislativa do ano que anteceder as eleições, observadas as normas estabelecidas na Constituição Federal e orientações baixadas por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 2º, são revogados os incisos 1 a 7 do artigo 10, exatamente aquele que diz quantos são o número de vereadores, né, desde 5.000 habitantes até 1 milhão de habitantes, ou seja, de 9 a 21 vereadores, né? E nesse aspecto, já não existe mais lógica termos isso na Constituição, visto que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já definiu novos parâmetros, bem como a emenda que está sendo votada no Senado também tem outros parâmetros, todos os dois casos diferentes desse. Então, há de se fazer a votação da lei orgânica para, após sim, a partir do momento que o Senado decidir qual o número de vereadores, aí nós teremos que fazer um projeto de resolução da mesa e aí votar, pode ser em regime de urgência, numa sessão ordinária normal, para que possamos aí sim fixar o número de vereadores em 16, em 21, em 23, aquilo que o Senado assim decidir. Portanto, continua em discussão o projeto. Como nenhum dos senhores mais queiram fazer uso da palavra, vamos colocar em votação. Bom, o projeto necessita de quórum de 2/3, ou seja, 14 vereadores. Totalidade dos senhores vereadores, 21 vereadores aprovaram o projeto. Lógico que agora vamos publicá-lo na imprensa oficial de amanhã, para que a gente já fique apto para votarmos o projeto de resolução no momento oportuno, quando o decreto legislativo, para que no momento oportuno possamos regularizar essa situação. Solicito, então, aos senhores vereadores que registrem sua presença para o encerramento desta sessão. Espera um pouco. Vamos esperar aqui um pouco, porque o nosso cameraman lá não apagou lá o...
Podemos agora sim registrar a presença para encerramento da sessão. Pelo menos isso. Senão, justiça para convocar, fazer, para jogar todo mundo. Então, vamos conversar com ele? Pelo menos isso. Juca Rodrigues, registrar presença. Com 20 vereadores presentes e um vereador ausente, sob a proteção de Deus, encerramos a presente sessão extraordinária.